Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Estamos falando hoje em nome do restaurante do Almirante. Curta só as delícias, as iguarias que você tem no restaurante do Almirante. Hoje à noite em São Januário, vá até lá. Vocês ligados no pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, vocês podem estar perguntando onde você está, Flávio. Estou aqui no Hotel Nacional, na zona sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, concentração do Vasco. Estamos fazendo hoje o nosso pré-jogo daqui. Daqui a pouco a delegação do Vasco segue para São Januário às 9h30 da noite, um jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Jogo importante para os dois, porque o Palmeiras ainda briga, ainda corre atrás do líder do campeonato, o rival, e o Vasco está correndo atrás dos seus objetivos. Somar 42 pontos, ficar mais perto da linha de corte, a hipotética linha de corte de 45 pontos para não brigar para cair. E quem sabe ainda com mais algumas partidas importantes no restante da competição, brigar para chegar a uma Sul-Americana, a uma pré-Libertadores e até quem sabe até uma Libertadores. A gente vai falar já sobre esse jogo, eu vou dar minha opinião, mas eu quero saber a opinião dos companheiros. Tem muita gente boa, inclusive o grande ídolo do Vasco, o grande craque do Vasco de toda a história, Roberto Dinamite, vai trazer a sua opinião. Os companheiros do canal também vão trazer a sua opinião sobre esse Vasco e Palmeiras às 9h30 da noite em São Januário. Quero ouvir todo mundo. Manda daí, rapaziada. Beleza, Flávio, amigos ligados nesse pré-jogo. Daqui a pouquinho, em 9h30 da noite, Vasco e Palmeiras em São Januário. E a gente vai estar lá, acompanhando o Vascão em São Januário, empurrando em busca de mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Mas para isso, o Vasco precisa pontuar. É isso mesmo, até o empate hoje não será um mau resultado, até porque a equipe do Palmeiras vem na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Vasco joga em casa, não tem problema. O empate hoje é um bom resultado sim, o Vanderlei Luxemburgo já está pensando nisso. Até por isso, escala 3 volantes, Felipe Bastos, Guarim e também o Raul. São jogadores mais experientes, mais rodados e que podem ajudar a defesa a controlar a partida e sair pelo menos com um empate em 0-0. E aí, contra-ataque do time com o lançamento do Bruno César e aí sim, os dois jogadores da frente, Rossi e Marrone, podendo fazer o gol que pode dar a vitória para o Vasco. E por isso, eu aposto que o time possa vencer por 1-0 com essa defesa mais postada, com os jogadores mais experientes no meio-campo. E aí sim, na velocidade do Rossi e depois na finalização do Marrone, pode conseguir a vitória pelo menos por 1-0. Esse é meu placar. 1-0, gol de Marrone. Essa é a minha opinião para esse jogo Vasco e Palmeiras. Defesa bem postada, um time mais bem arrumado e aí sim, na velocidade, num erro da equipe do Palmeiras, o Vasco consiga vencer por 1-0 diante do seu torcedor em São Januário. Valeu, galera! Fala, Flávio! Fala, galera do canal! Boa tarde aos demais companheiros! Vamos agora para o nosso pré-jogo de Vasco e Palmeiras. Eu já tô no carro, como sempre, tô indo para casa e daqui a pouco é hora de partir pro Caldeirão. Hoje o Vasco joga, amor. Mas vamos falar agora de coisa séria, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras voltou uma tática para a partida de hoje que eu sinceramente não entendi. Faltam 8 jogos para acabar o campeonato, correto? O Palmeiras ainda briga pelo título, ok, tá longe. Mas vai poupar jogador faltando 8 rodadas pro fim, foi uma coisa que realmente não me desceu, eu ainda não entendi qual é a do Mano Menezes. Tudo bem que o Palmeiras joga um clássico importante no final de semana, mas você brigando pelo título vir com o time reserva, não entendi. Mas bom pro Vasco, que vai pegar um Palmeiras remendado e talvez sem tanto entrosamento. Por exemplo, o Palmeiras joga com o goleiro reserva, o Everton não joga. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa também não joga, vai jogar o Vitor Luiz. No meio, que é o ponto de estresse, acho que o Palmeiras vai ter uma dificuldade. Porque o Felipe Melo está suspenso, o Bruno Henrique não joga, deve ir de Lucas Lima. E no ataque, só veio o Dudu. Então é um time do Palmeiras que vem bastante remendado, bom para a equipe do Vasco. Além disso, o Vasco tem os seus desfalques que também são importantes. Não vai jogar o lateral Henrique, não joga o Richard, principalmente não joga o Bruno Gomes, que pra mim nos últimos jogos, desde o Guarim entrou e o Vanderlei adotou esse esquema no meio com 3, ele é sempre o melhor dos 3. Então o Vasco pode sentir a falta dele. Para essa partida eu imagino um Vasco um pouco mais lento que o usual, se confirmada a entrada do Bruno César no time. Com Bruno César e Guarim, eu acho que o time vai ficar um pouco mais pesado, um pouco mais lento,
Tô curioso para saber como é que o Vasco vai fazer para defender o Palmeiras saindo, principalmente nos contra-ataques. Porque o Bruno César e o Guarim não são jogadores conhecidos pela velocidade, nunca foram. Na hora de defender, na hora de voltar para marcar, acho que o Vasco vai ter problemas, mas estou curioso para ver como é que o Vanderlei vai armar esse time. Meu palpite para a partida hoje é 1-1, jogo ruim, O Palmeiras não vem apresentando grandes jogos, o Vasco também não vem tido grandes atuações. Acho 1-1 hoje vai ficar de bom tamanho se não for 0-0. É esse meu palpite, sinceramente não estou muito otimista, mas não acho que o Vasco tem que entregar o jogo hoje não. É isso aí, Flávio, é isso aí, galera do canal, um abraço gigante pra vocês e até o pós-jogo com o Flávio Dias, espero que ele traga boas notícias nesse pós-jogo aí. Alô Flávio, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco hoje tem uma missão duríssima, dificílima pela frente. Hoje é contra o vice-líder aí do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, e não tem como não lembrar, né, Flávio, e amigos aqui do canal, o Vasco teve uma grande conquista no ano de 2000, um título de virada da Mercosul. Jogando no Palestra Itália, o Vasco venceu o Palmeiras por 4-3, é óbvio, era uma outra equipe, um outro tempo, um outro momento. O Vasco era um Vasco estrelado com Romário, Juninho Pernambucano e tantos outros. E hoje é uma partida diferente. O Vasco ainda com pretensões de se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem 39 pontos, é possível ainda almejar algo a mais, Libertadores, enfim, consolidar uma Sul-Americana. O importante é vencer. O Vasco tem que entrar em campo hoje de forma diferente, não vem jogando nas últimas 3 partidas, não veio jogando bem, foi mal no segundo tempo contra o Ceará, fez um péssimo jogo contra o Fluminense, um 0-0 horroroso, os jogadores cansados ao final do jogo, e hoje, meus amigos, é contra o vice-líder do campeonato. O Vasco tem que entrar focado, atento, determinado, do primeiro ao último minuto. E a gente espera que, fazendo gol, não recue como vem recuando, como fez contra o Ceará, que vá sim para o ataque como precisou atacar o Fluminense e não fez, porque hoje o jogo é muito difícil, é contra o vice-líder do campeonato e não dá para ficar de bobeira. Então eu fico aqui na expectativa de que o Vasco realmente faça uma grande partida, mas que vença um placar magro, assim como os colegas já comentaram sobre a escalação, sobre a expectativa do jogo. A minha expectativa, ela é dentro de um senso crítico de realidade. Não dá para imaginar que o Vasco vai vencer o Palmeiras como venceu no ano de 2000. Mas eu acho que 1-0 está valendo. Então meu palpite para hoje aqui é 1-0 e o Vasco consegue subir um pouco mais na tabela. Grande abraço, bom jogo para todos. Fala galera, hoje é um jogo importantíssimo para o Vasco. Vasco e Palmeiras, São Januário. A torcida vai estar presente, apoiando, incentivando, mais do que nunca. Muita aplicação, muita determinação da equipe do Vasco. Esse é o caminho para chegar a uma grande vitória. Não vai ser um jogo fácil. Podemos fazer o dever de casa e conquistar aquilo que é o objetivo, uma grande vitória e mais 3 pontos para o Vasco respirar tranquilamente. Vamos lá, vamos a São Januário, vai conquistar uma grande vitória. Atenção vascaínos, hoje a gente joga contra o Palmeiras. Eu estava achando que nesses 4 últimos jogos a gente poderia fazer de 8 a 9 pontos. Infelizmente só fizemos 2 pontos até agora. E eu acho que contra o Palmeiras hoje é um jogo dificílimo, mas o Vasco tem condições, se marcar em cima, se marcar na pressão, não deixando o time do Palmeiras jogar, eu acho que tem condições do Vasco ganhar sim. Esperamos que o Vasco possa ir para 42 pontos, para ficar só 3 pontos da linha que todo mundo diz todo ano que não cai mais. E eu acredito que o Vasco tem a possibilidade de hoje fazer um bom jogo, tendo uma marcação alta, uma marcação forte, de levar o Vasco à vitória. Esperamos que a torcida possa comparecer, possa dar apoio ao time e acreditamos que o Vasco tem totais condições de sair vencedor hoje. O Vasco tem que marcar forte no meio campo, porque o meio campo do Palmeiras é um meio campo que sempre procura o Dudu para poder jogar. E se o Vasco fizer uma boa marcação no meio campo, eu acho que nem Dudu, nem qualquer outro jogador do Palmeiras tem condições de jogar. Atenção vascaínos, meu palpite é hoje, Vasco 1-0. Um abraço. Muito obrigado a todos vocês que trouxeram opinião, que falaram do jogo. A expectativa é muito grande. Esse é um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Eu, particularmente, tenho ótimas recordações de Vasco e Palmeiras em 2 jogos emblemáticos, na época em que a gente tinha grandes times, equipes fortes no Brasil todo, não tinha essa disparidade técnica.
a decisão do Campeonato Brasileiro em 1997. O Vasco empatou em 0-0 no Maracanã repleto e acabou naquela ocasião sendo campeão brasileiro. E também a inesquecível vitória na Mercosul em São Paulo, quando o Vasco virou na virada histórica por 4-3. Perdia por 3-0, fez 3-2, Júnior Baiano foi expulso, o Vasco mesmo com 10 homens foi heróico e conseguiu um grande resultado, uma vitória sensacional. Eu estou aqui na concentração do Vasco, trazendo para você o clima antes desse jogo. E acho que é um jogo que o Vasco precisa se cuidar muito. O Palmeiras é um adversário muito poderoso, é um adversário que, independente daqueles que vão jogar, há uma expectativa de que o Palmeiras até ontem estava num mistério danado, não vai contar com alguns titulares, o Mano Menezes pode poupar alguém para o jogo de sábado. E se você for pensar assim, eu não consigo muito entender o porquê do Palmeiras querer poupar jogadores. Por quê? Será que é falta de respeito ao Vasco? É não achar que o Vasco possa vencê-los, mesmo com um suposto time titular? Porque você vê as reservas do Palmeiras. Não joga o Daverson, pode jogar o Luiz Adriano, jogador que foi de seleção brasileira, até ontem estava jogando na Europa. Não vai jogar o Felipe Melo, de repente vai jogar o Bruno Henrique, vai jogar o Thiago Santos. Não joga o Diogo Barbosa, entra o Vitor Luiz, que é ótimo lateral esquerdo. Não vai jogar o Gustavo Gomes, entra o Luan, ex-zagueiro do Vasco. Talvez o Marcos Rocha volte à posição titular na lateral direita. Enfim, é um grande elenco. Então qualquer time que venha ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco hoje vai dar muito trabalho. Vanderlei fez algumas modificações por força de necessidade, porque os dois volantes, tanto o Richard como o Bruno Gomes, não vão jogar, estão fora da partida suspensos, e o Henrique está machucado. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos é o substituto, o menino Alexandre Melo, muito bom jogador, que foi destacado inclusive hoje no Bom Dia, muito bem pelo Emerson Rocha, de um projeto social, de uma ONG, revelando talentos. Muito legal a história do Alexandre Melo, e o Alexandre Melo estará no banco de reservas. No meio, ele fez algumas modificações, volto a dizer, por necessidade, mas também algumas modificações que me dão a impressão de um time com mais posse de bola. Mas ficou um meio-campo pesado? Pode ter ficado um meio-campo pesado, com Felipe Bastos, com Fred Guarim, com Bruno César, mas é um meio-campo com posse de bola. O Vasco precisa jogar futebol, está correndo demais, está rifando demais a bola, e talvez Vanderlei queira isso, posse de bola. Trocação de golpes junto com o Palmeiras, que é um time que também tem muita posse de bola. Se jogarem Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Bruno Henrique, são jogadores que trocam muito a bola, é claro que com velocidade. E o Vasco quer fazer a mesma coisa, de repente entrar na correria do Palmeiras, ou então nesse jogo rápido do Palmeiras, com uma defesa boa que o Palmeiras tem, o Vasco pode ter grandes problemas. Então eu acho que o Vanderlei acertou. Talvez por questão de peça, aí é uma opção de cada um. Joga o Felipe Ferreira, ou joga o Bruno César. Poderia botar o outro volante, o Marcos Júnior, para jogar no lugar do Raul. Aí são opções que ele tem. Mas acho que eu entendo aquilo que o Vanderlei quis, fazer um time com mais posse de bola no meio. Tendo dois jogadores de velocidade na frente, é bom lembrar que o Marrone é o jogador do Vasco que mais fez desarmes na equipe. Foram 69 desarmes para um jogador de ataque, é um grande número. Então o Vasco tem uma boa recomposição, mas é importante que o Rossi e o Marrone até descansem um pouquinho para a puxada de contra-ataque quando o Vasco tiver essa oportunidade. No meio, tendo o Bruno César, que é um bom jogador de lançamentos, acho que é uma boa oportunidade. O Vasco só não pode esperar muito, ficar muito atrás, porque é aquilo. O Palmeiras é um time poderoso, é um jogo de foco 90 minutos, é um adversário que em uma falha pode ganhar o jogo. O Vasco precisa ter atenção, ficar focado, brigar, conseguir ter a posse de bola também, e aí usar das suas armas, que são jogadores de velocidade pelas pontas, o Diogo Barbosa e o lateral que jogar, seja o Mike, seja o Jean, seja o Marcos Rocha, são laterais que chegam muito, usar as costas dos laterais. A ausência do Felipe Melo é uma ausência sentido, o Felipe Melo é um jogador muito importante, pode ser que o Palmeiras consiga o efeito suspensivo, mas acho que não vai conseguir, não conseguiu até ontem, talvez hoje a gente não tenha ainda essa informação. Se jogar, ótimo, se não jogar, acho que melhor ainda, porque o Felipe Melo é um jogador perigoso e também na bola parada. O Vasco tem que ter essa atenção, não estou preocupado com a defesa, acho que a defesa do Vasco tem se comportado muito bem, os dois zagueiros têm muita qualidade, o Oswaldo Henrique e o Castan têm jogado muito bem, têm feito uma dupla firme, os laterais, principalmente o Iago Pikachu, melhorou muito na questão de marcação, precisa se soltar um pouquinho mais, precisa sair um pouquinho mais, mas atenção, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo apitado por um árbitro que a gente espera que faça um bom jogo, o senhor Rafael Trace de Santa Catarina, que o Heber Roberto Lopes não fique o tempo todo buzinando no ouvido, ele que vai ser o homem do VAR, deixa o jogo rolar, deixa acontecer, que os jogadores decidam dentro de campo e que, por exemplo, façam como os últimos jogos que eu vi na última rodada, os árbitros decidindo dentro de campo. Como eu vi o Vin Diesel no jogo Flamengo-Corinthians, não precisou de VAR para nada, ele apitou em campo, tá apitado. Toda hora ficar pedindo VAR, ajuda do VAR e conferência com o VAR é muito chato. Deixa o jogo acontecer, deixa o árbitro decidir, em dúvidas excepcionais aí chama. E eu acho que o jogo tem que ser assim, voltar um pouquinho ao que
que era. Claro que em dúvidas capitais, a bola entrou, a bola não entrou, é um impedimento, foi pênalti, fora, dentro da área, você pede a ajuda do VAR. Mas fora isso, eu acho que o árbitro precisa ter um pouco mais de liberdade para apitar. E a gente espera que o Rafael Trace possa ter essa liberdade, viu, seu Weber? Não fique ali no ouvido enchendo as pacovinas do cara, deixa o cara apitar o jogo. Acho que é um jogo, volto a dizer, difícil, é um jogo muito tenso, mas acho que o Vasco tem condição. O Vasco fez um bom jogo no primeiro turno, eu tenho visto o Palmeiras jogando, contra o Ceará, por exemplo, foi um jogo em que o Ceará, inclusive, perdeu um pênalti. O Palmeiras é um time bom, bem armado, mas não está jogando um futebol de primeira. Se o Vasco encaixar, marcar bem, marcar forte, entrar com disposição, nada de negócio de entregar, você que está pensando isso, torcedor, eu queria perguntar por quê? Por que isso? O Vasco não está livre da questão do rebaixamento, precisa vencer o jogo. Então, para ficar nessa, vamos entregar, não tem que entregar não, tem que ganhar. E ninguém entrega, jogador de futebol profissional não tem isso, entrar no vestiário, a gente vamos botar o jogo para baixo porque a gente vai entregar, não existe isso, tire isso da sua cabeça. O Vasco precisa ganhar e se ganhar você tem que comemorar muito, porque um grande adversário, o Vasco tem condição sim, pela sua camisa, de conseguir um bom resultado. Tomara que o time dê liga, que o time volte a jogar bem, fez 3 bons jogos, depois 3 jogos ruins, volte a jogar bem, é uma reta final importante, foi o que eu falei no jogo com o Fluminense, a preocupação do time cair um pouquinho de produção agora, tem que voltar a bater no breu, jogar forte para conseguir um resultado. E olha, um jogo contra o Palmeiras, uma vitória, dá uma moral enorme. O Vasco tem 2 jogos difíceis pela frente, todos são difíceis. Pega o CSA no final de semana em Alagoas e semana que vem pega o clássico com o Flamengo. E ganhando do Palmeiras, dá uma força, dá uma disposição muito grande para o time conseguir respirar, chegar próximo ali da zona do corte para ficar longe da zona de rebaixamento e conseguir bons resultados e quem sabe brigar por alguma competição sul-americana. Eu estarei indo já, saindo aqui da concentração, moro aqui pertinho, indo para São Januário e no pós-jogo a gente vai trazer boas informações, tomara com uma boa análise de um bom resultado, de um grande jogo. A gente espera uma grande partida e que o Vasco consiga um grande resultado diante do Palmeiras. Ok, turma? Um grande abraço e não se esqueça, chegando em São Januário cedinho, vá ao restaurante do Almirante, pegar aquele papai esperto. Hoje eu estou indo com a minha filha, vou comer aquele arroz de polvo especial feito pelo Arthur, pelos garçons de lá, é muito bom, é muito bacana. Aproveite, precinho bom, rango de primeira. Ok? Um grande abraço para vocês, um ótimo jogo, calma, você que vai a São Januário sem gritos homofóbicos, sem xingar ninguém, sem jogar nada no campo, nada, gente, nada. O Vasco pode ser punido em função do jogo com o Grêmio, teve gente que jogou coisa no campo, não pode jogar coisa no campo. Torça, vá com calma, compre produtos oficiais do Vasco, consuma aquilo que o Vasco está lhe dando para que você possa prestigiar ainda mais o clube. Ok? Um grande abraço, um bom jogo para todo mundo, até depois da partida. Tchau.